Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 9 de julho, queremos dar continuidade ao estudo do profeta Isaías, com os capítulos 29 a 32. Vamos juntos. Iniciando então pelo capítulo 29, onde nós temos como destaques Jerusalém e os seus inimigos, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, e a redenção de Israel. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim como o Ariel. Acamparei ao redor de você. Vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra do chão, você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês que são os profetas e cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Para vocês toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal, e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor, que remiu Abraão, diz o seguinte, Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel.
E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Este o capítulo 29 de Isaías. Ariel representa o Monte Sião ou Jerusalém. A palavra hebraica Ariel, que ocorre em Isaías 29, tem vários significados, sendo o mais provável o altar de Deus. A cidade seria sitiada e depois poupada. Jardins vão virar matas. O mesmo pensamento continua nos versículos seguintes. E assim percebemos que o capítulo 29, ele vai trazer uma indicação de pessoas que têm olhos, mas não conseguem enxergar. E isso volta e meia vai se repetir no livro de Isaías. Haverá pessoas que não conseguirão ler. Estará na cara delas o que está acontecendo, mas elas não conseguirão ver. Por isso, há uma cegueira espiritual e a hipocrisia do povo de achar que estão fazendo o que é correto, de estar se enganando. E então, a redenção de Israel. Vamos ao capítulo 30, onde nós temos como destaques contra a aliança com o Egito, um povo rebelde, promessas consoladoras para Sião e o julgamento da Assíria. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum, pois quanto ao Egito, seu auxílio é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta, que nada faz. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso, o Santo de Israel diz, vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha no muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros? Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais,
Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês e ouvindo-o lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Este, o capítulo 30 de Isaías. E assim nós percebemos que Judá havia feito uma aliança com o Egito, e o povo acreditava estar seguro diante das ameaças da Assíria, apesar de todas as advertências anteriores de Isaías. Mas quando a situação ficasse apertada, o Egito não se moveria, deixando os assírios invadirem Judá. Quem o salvaria no final seria Deus, aquele em que não queriam confiar. Portanto, mais uma vez nós temos diante de nós uma advertência que os israelitas vão receber a respeito de não confiarem em outros deuses, em outros povos, mas confiarem no Senhor. E mesmo a Assíria tendo um grande poder, esse poder iria cessar. Eles seriam derrotados pelo Senhor dos exércitos. Vamos ao capítulo 31, onde temos como destaque: os egípcios são homens e não deuses. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda, e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina.
como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de um ser humano, a destruirá. A Síria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Portanto, nós vemos uma complementação daquilo que já tínhamos começado a ver no capítulo 30, aqui no capítulo 31. Como leão diante da sua presa, como ave protegendo o seu ninho, Deus com certeza defenderia o seu povo. E mais uma vez ele suplica que voltem para ele. Então chegamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 32, onde temos como destaques um reinado de justiça e a advertência contra as mulheres de Jerusalém. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres, que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia ao bosque, e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Este é o texto do capítulo 32 de Isaías, que fala do rei futuro e do difícil caminho da paz. Virá o dia. Por um breve instante, o profeta retorna ao tema de um rei futuro, de um tempo em que reinaria a justiça. Os versículos 6 a 8 ecoam os pensamentos dos autores de sabedoria. Os versículos 9 a 14 falam diretamente às mulheres da época de Isaías. Elas estavam levando uma vida tranquila, mas aqueles dias estavam contados. Elas deviam lamentar sua perda.
E o versículo 15 prevê novamente uma época de paz, justiça e retidão duradouras, realizadas pela ação do Espírito Santo de Deus do seu povo. E a criação em si sentirá o efeito disto. Quando o povo pecava, a terra sofria, mas quando todos faziam o que era correto, a terra também revivia. Portanto, percebemos que, de fato, há muita certeza do profeta Isaías sobre um reinado de justiça. Mas essa certeza de Isaías não repousa sobre aquilo que ele vê, mas sobre aquilo que Deus o concede como inspiração para ele profetizar. E assim, retomando os principais ensinamentos dos capítulos 29, 30, 31 e 32 de Isaías, nós percebemos que o profeta ele está ainda enfatizando temas muito correlatos aos anteriores. E ele começa também a suscitar novos temas, como aquele tema que eu disse no capítulo 29 a respeito dos olhos que não enxergam. Volta e meia, nós iremos nos deparar com esse tipo de mensagem em Jesus, em seu ministério, nos evangelhos, que vai fazer uma referência a Isaías. As pessoas têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Quantas pessoas estão assim vivendo em nosso mundo, pensando que está tudo bem, como as mulheres estavam, tranquilos. Mas de repente, o fogo consumador virá, e ele consumirá todos aqueles que são ímpios e que não creem em Deus. O capítulo 30 fala que nós não devemos confiar em outros deuses, não devemos confiar em outros povos, devemos continuar firmes, confiando em Deus. E o 31 também vai nessa toada. Já o 32 fala desse reinado de justiça que não ocorreria no tempo de Isaías, que não ocorreria quando o povo retornasse pela primeira vez para Jerusalém, mas que ocorreria com toda a certeza e convicção, e que vai ocorrer ainda com a presença de Cristo. Quando Cristo veio pela primeira vez, sim, a paz começou a imperar. Aqueles que não enxergavam passaram a enxergar. Aqueles que não ouviam passaram a ouvir. E muito mais ocorrerá quando Cristo retornar para nos buscar e para julgar vivos e mortos. E eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por acompanhar. Até o nosso próximo vídeo.